Ô, professor, tudo Beleza, bem? cara? Tudo tranquilo? Tô tranquilo. Animado? Rapaz, tô animado. No ensaio eu não tive que entrar ao vivo, o trem já veio direto o convite. Sim. É que quando a gente fala só na conversa, aí vai direto, né? Agora, Ah, tá. na live aqui, tem que entrar na live para poder convidar. Eu vou, Beleza. eu vou desativar aqui um pouco os comentários, só para a gente fazer a parte inicial aqui, tá, professor? Aí Tá depois, bom, beleza. senão os comentários ficam na frente da cara do senhor aí. Pessoal, E vai ser uma grande perda, né? é, depois eu ativo de novo aí, dá uma. Pessoal, boa noite a todo mundo aí que está entrando. Boa noite, professor, novamente. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre suplementação a pasto, né, professor? Essa é a ideia do nosso bate-papo aqui de hoje. A gente já discutiu assuntos similares em algumas lives aqui, mas com focos diferentes, né? Nós tivemos algumas discussões até de confinamento a pasto, né? Nós fizemos umas discussões aqui, tivemos uma discussão com o Flávio, né, da APTA, falando do Boi 777, e no fim das contas são coisas complementares, né? São assuntos complementares e quanto mais a gente souber disso daí, eu acho que é legal, porque a ideia é maximizar, né, ou potencializar o uso de pasto, né? E passa pela suplementação e vice-versa, digamos assim, né? Então hoje acho que a discussão vai ser muito legal. Eu acho que todos que estão aí talvez já me conheçam. Eu sou o Rafael, sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia, em Colorado do Oeste. E estamos fazendo aí uma série de discussões e o meu convidado hoje é o professor Emerson, que atualmente é professor lá na Federal do Tocantins, né? Já está aí há alguns anos, né, professor? E o professor Emerson eu fico muito feliz mesmo hoje dessa live. É a última, né, professor, que eu vou fazer agora. Vou dar uma pausa, né? Mas vamos fechar com chave de ouro aqui hoje, porque o professor Emerson foi o meu primeiro orientador, né, professor? Meu primeiro orientador de iniciação científica. VIC, né? Porque não tinha bolsa, né, professor? Era meio que voluntário, né? Mas foi o primeiro professor que me deu a oportunidade de trabalhar com pesquisa, né, com pesquisa científica, de aprofundar um pouco em alguma área, né? E essa área foi na área de floricultura, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né, diferente do professor que é zootecnista, por exemplo, e para a gente migrar para essa área, né, professor, é difícil, né, porque a gente tem nós agrônomos temos algumas limitações sérias, né, principalmente na parte de nutrição, né, que não aprofunda tanto quanto aprofunda num curso de zootecnia, o que é natural. Então, a gente migrar para essa área de produção animal foi um desafio muito grande, continua sendo até hoje. E eu devo muito, né, muito disso tudo à oportunidade que eu recebi lá na graduação de participar do grupo, né, do grupo de pesquisa e de participar com esses experimentos. Então, eu sou realmente eternamente grato a essa oportunidade e graças a ela, eu alcancei muita coisa, né, consegui avançar aí, fazer mestrado, fazer doutorado e hoje ser professor, né, servidor público aqui trabalhando com essa área. Então, fico muito contente e de antemão agradeço ao senhor, à professora Roberta, né, que foram companheiros nossos aí por muito tempo. E realmente vai ser um prazer muito grande poder bater um papo aqui hoje, professor. Eu agradeço a ter aceitado o convite e vai ser uma satisfação muito grande. Ok, Rafael. Eu não, assim, não vou te agradecer não, porque você me tirou da zona de conforto. Confesso que assisti muitas lives suas, eu acho, gostei demais, muito interessante, né? Poderia estar assistindo agora, né? Sim. Mas, de certo modo, eu estou muito orgulhoso de você, né? Comentei hoje com a Roberta aqui, hoje não, né? Tem mais tempo que a gente vem falando do destaque seu, né? O que já via desde a época da graduação, né? Muito dedicado, um aluno muito trabalhador, né? Muito interessado, né?
e obviamente que colheu bons frutos, né? E eu fico, nesse sentido, muito contente, muito feliz de ver onde você chegou, né? Então, parabéns, né? Estou muito honrado de poder estar aqui como seu ex-orientador, Sim. mas o trabalho eu não estou gostando não, tá certo? Podia estar tranquilo agora em casa, numa boa, vendo vocês, mas tudo bem, faz parte, né? Eu acho que é isso aí, faz parte, tá? E Acho que é mesmo legal assim, obrigado pelo convite, tá bom? isso, professor. Eu que agradeço e realmente agradeço por toda a contribuição até hoje, né? Na minha banca de doutorado, inclusive, o senhor também esteve presente, né? A Uhum. convite do professor Daniel. Então, é uma satisfação muito grande mesmo. Já vários colegas de trabalho já passaram por aqui nessas lives, né? O professor Giolo também, que participou das minhas bancas aí de defesa. Então, realmente tem sido muito gratificante, né? E com certeza hoje a gente vai. Esse desafio, né, professor, como o senhor comentou, quando a gente fala desafio, né, é claro que dá um medo, né, dá um frio na barriga ali às vezes, mas é importante também, né, professor? Sem esse tipo de coisa a gente não cresce, né? Se a gente ficar na mesmice ali, a gente não. A gente precisa passar por alguns apertos desses assim para a gente também dar um salto aí, né? E acho que faz parte, e botar a cara para falar um pouco também é legal, né, professor? Com certeza. Pessoal, então vamos usar o que interessa. Eu vou deixar os comentários ativados aqui. Vocês podem fazer perguntas aí, tá, pessoal? A hora que vocês quiserem, manda as perguntas, a gente vai tentando incluir as perguntas aqui na discussão. Nosso papo hoje aqui, né, professor, é tentar falar um pouco sobre suplementação e, e mais do que ficar dando receitinha de bolo, né, professor, que eu acho que isso não funciona muito bem, acho que a discussão que o professor Emerson vai conduzir é muito pautada em como definir os objetivos, né? Como definir metas e, a partir daí, trabalhar com a suplementação, né, professor? Então, eu vou começar aqui, se o senhor me permite, fazendo uma pergunta aí meio, talvez, meio filosófica, né? Mas para a gente começar a conversa, eu acho que é legal. Eu queria que o senhor falasse para a gente por que a gente está tendo que discutir isso aqui hoje numa live, né? Por que a gente ainda tem tantas dúvidas sobre suplementação, tantos mitos, né, digamos assim, tantas coisas que a gente escuta por aí. E eu queria que o senhor, né, esclarecesse para a gente, é complicado mesmo fazer isso? O que a gente tem que saber para não errar quando a gente vai trabalhar com suplementação? Então, Rafael, na verdade, essa resposta ela pode ser muito fácil de falar, né? Depende exatamente da ótica que a gente está olhando, né? Então, se eu fosse, por exemplo, um vendedor de suplemento, eu acho muito fácil, seria muito fácil, né? Agora, na visão do produtor, eu não digo que é difícil, né? Na verdade, o que nós temos que é uma questão multifatorial, né? Então, deve ser levado em consideração uma série de fatores aí para você definir aí a melhor suplementação, ou vamos chamar de suplementação estratégica, né? Então, qual que é a melhor suplementação? E, na verdade, quem definitivamente determina isso aí é o sistema de produção que você vai trabalhar, né? É fácil? É até fácil, né? Ela está muito relacionada com os números da fazenda. Aí eu te pergunto, é fácil ter os números das fazendas de pecuária de corte? Aí a gente já faz um paralelo na resposta, tá certo? Então, obviamente, é multifatorial, né? Eu imagino que nesse uma hora de live, desculpe, fique mais claro esse ponto de vista, né? Eu acho que vou tentar trabalhar muito essa questão. Por mais que eu sou zootecnista, que você falou, a pegada que nós temos é diferente. A minha pegada hoje de um técnico de produção, né? Não é mais nem pastagem, né? Quando eu migrei de Rondônia para cá, 12 anos atrás, eu vim trabalhar com bovinocultura de corte, né? Então, eu saí da cadeira de forragicultura e pastagem daí de Rondônia, né? E mandar um abraço para os rondonienses aí, né? Tem alguns amigos aí. E quando eu vim para cá, eu fui trabalhar com pecuária de corte. E foi muito importante e muito interessante. Por quê? Porque aí eu tive que aplicar
à parte toda a formação que eu tinha em forragicultura. Sim. Né? Então, nós ficamos muito tempo aqui, dentro da pós-graduação, trabalhando potencial produtivo de pecuária de corte com o trinômio água, pasto e sal mineral. Então, trabalhamos com manejo do pastejo, manejo de pastagem, ganho de peso, um experimento atrás do outro, experimentos muito aplicados, né? E confesso para você que nós chegamos a indicadores produtivos assim fantásticos com a base forrageira braquiarão, né? Então, assim, é fácil? É relativamente fácil, né? Mas, se você quiser fazer algo estratégico, né, aí eu fico um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas é relativamente fácil fazer isso aí, tá certo? Sim. Espero que eu consiga mostrar esse ponto de vista aí, tá? Quando a gente fala de suplementação estratégica, né, professor? Eu acho que o senhor fez um comentário aí há pouco que por que a gente chama de estratégico, né, professor? Porque não é uma suplementação só para todo tipo de animal, para toda categoria e ao longo de todo o ano. Acho que o ponto-chave desse termo, né, estratégico, é justamente você saber adequar a categoria animal, você saber adequar o tipo de pasto que você tem disponível e outras coisas, né? Que o senhor falou sobre sistema produtivo. Quais são os pontos no sistema produtivo que o senhor precisa elencar assim para falar, ó, eu defino suplementação baseado na estrutura da fazenda, se tem mercado, se tem como comprar insumos, quais são os pontos do sistema produtivo que a gente precisa colocar na frente antes de começar a pensar na estratégia de suplementação? Ok, é uma pergunta muito boa, né? Muito importante. Então, a definição do sistema de produção, ela vai desde o início da região, né? Então, eu tenho que conhecer a região, eu tenho que conhecer a demanda de produto, qual que é o produto que eu tenho que produzir, e esse produto, ele é variável em função da região que eu estou trabalhando, né? Os recursos naturais dessa região, que potencial que nós temos, quanto tempo de chuva, qual intensidade de chuva, como que é a seca, podemos falar de recurso humano, treinamento, porque à medida que a gente sai de um sal mineral para um produto, um sal mineral que o animal consome na faixa de 25 gramas, pula aí talvez para 50, para 100 com proteico energético, 300, 500, 1.000 e 2.000 gramas. Então a escala vai aumentando muito. Então nessa questão de infraestrutura, coxo, localização, logística principalmente, é muito importante, né? Dependendo do produto que eu quero utilizar, a região, como é que é, vou fornecer núcleo, tenho infraestrutura para bater. Então é uma série de informações, o próprio produto que eu vou produzir, né? Então é bastante interessante, porque e o que a gente discute muito nisso aí. Independente do sistema de produção, né, do produto que eu vou fazer, o que me interessa lá no final é que dê dinheiro, que seja viável economicamente, né? Então a gente tem que levar uma série de situações que eu acabei de colocar, sem esquecer, obviamente, da produtividade. São duas palavras-chave, que é a produtividade e gestão dos custos. Por isso que a questão da suplementação em si, ela torna-se bastante trabalhosa, né? Porque não é simplesmente você chegar um determinado lote e utiliza um produto para aquilo. Eu tenho que ver o que o sistema, qual é a demanda do sistema. Porque às vezes eu tenho um lote com maior prioridade. Será que é mais importante eu terminar, eu suplementar um animal para acabar ele até a seca, ou eu trabalhar com suplementação de um lote para encerrar no meio das águas? Tá certo? Faço o animal entrar na seca porque não suplementei, dei prioridade para outra categoria, ou suplemento esse animal para não entrar na seca. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, é multifatorial. Então, o sistema é soberano, o sistema é que vai me dizer isso aí. Então, a gente precisa, de certa forma, de uma ferramenta poderosa para você tomar essas decisões, né? Agora, você atingir determinadas metas, ou métricas, ou objetivos, é relativamente fácil, né? Agora, o difícil é você
definir essas metas, né? Então aí você tem que fazer um estudo detalhado, que vai da região, condições climáticas, logística, infraestrutura, mão de obra, capital, potencial de investimento do produtor e etc. Né? Então é multifatorial, então não é tão simples, né? Você chegar e suplementar é fácil. Agora, de forma estratégica, é um pouco mais trabalhoso, tá certo? Sim. Quando o senhor comenta do sistema produtivo como um todo, né, professor? E o senhor citou aí agora a palavra, né, metas, né, e essas métricas, né, que a gente precisa ir atingindo, digamos assim. Quando a gente pensa num sistema de produção, né, então você tem categorias, né, você tem a cria, você tem a recria, você pode chegar na engorda, você pode ter vacada, né, que precisa enxertar e etc. E uma série de variantes aí. Essa definição de metas, né, de que forma que essa definição de metas, ela interfere, por exemplo, no tipo de suplementação. Vou dar um exemplo, né? Eu queria que o senhor comentasse, fizesse um comentário para a gente, porque quando a gente está na academia, né, estudando e tudo mais, a gente vê lá, né, os conceitos. O que é taxa de lotação? O que é capacidade de suporte, né? O que é o GMD, certo? E é óbvio que produtividade, né, pensando numa fazenda, produtividade que é uma métrica que relaciona a produção por uma área, não é isso? E às vezes até no tempo, né, professor? Não só na área, mas no tempo também. Então, quando a gente pega essa medida de produtividade, ela depende, óbvio, da carga animal que você está aplicando e o quanto esses animais ganham, né? Então, eu queria que o senhor fizesse um comentário relacionando o GMD, relacionando a expectativa de produtividade com essas metas que a gente pensa para suplementação. A gente falou muito disso aqui na live com o Flávio, né? O Boi 777, no fim das contas, talvez o grande lance, né, professor, do conceito é você ter na sua cabeça essas metas que você vai alcançar, né? Mais ou menos isso? Eu acho assim, talvez seja o mais difícil, né? Dificilmente você chega numa propriedade e pergunta para o produtor qual que é o seu objetivo aqui? O que você espera ganhar aqui? Então é uma pergunta que muitas vezes nos deixa no vácuo, sem resposta, né? E você falou muito bem, produtividade são dois componentes, somente dois componentes, GMD e TL. É isso? GMD e TL. E aí, no caso específico da suplementação, eu posso entrar com a suplementação para alterar os dois componentes, ou principalmente GMD, ou principalmente TL, né? E obviamente que isso aí vai depender de uma série de fatores, né? Então, se eu estou com uma categoria de vaca, por exemplo, né? Que eu preciso fazer? É manter a score de condição corporal, manejar bem a vaca. Será que ela precisa de suplementação? Se eu conseguir, obviamente, estabelecer uma boa estação de monta, né? Manejar pastagem para a fazenda de cria, ela tem que ter uma estação de monta muito bem definida, tá certo? Foco principal, não posso entrar em estação seca com bezerro ao pé, vaca com bezerro ao pé. Tem que evitar isso aí, né? Então eu tenho que trabalhar muito bem a estação de monta. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma experimentação aqui com a categoria de cria, porque ela exige muita área. Então, mas pelo nosso pequeno rebanho aqui, a gente tem informações mais empíricas, e eu gosto de dizer, por exemplo, que nós temos 3 formas de utilizar a pastagem, conceitualmente falando, né? Nós temos, na média nacional, tá? O primeiro conceito, eu vou explorar a pastagem em média nacional. O que é média nacional? Ou ela está rapada, baixa, sim, ou ela está alta. Então, onde o dono da fazenda anda, tá baixa. No fundo da fazenda, onde ninguém vai, está alto. Então, esse é um ponto. E os 2 pontos estão errados. Os 2 pontos degradam, os 2 pontos não dão produtividade elevada, são produtividade baixa. E aí nós temos dois conceitos de uso mais racional da pastagem. Um que eu chamo de fome zero, né, que eu gosto de brincar de fome zero. Então, o que é fome zero? Fome zero, a gente estabelece a altura máxima e mínima de manejo. Então, o dossel forrageiro, a parte aérea da planta, não pode ultrapassar uma determinada altura, porque a partir da qual ela alonga a haste,
isso é problema, e também não pode ultrapassar uma altura inferior, que aí eu comprometo demais a rebrota da planta. Então, se eu conseguir trabalhar com fome zero, olha que legal isso aí. Vacada é sal mineral e corrijo com ureia, você mantém o score dessa vacada relativamente bom o ano todo. Então, assim, a gente, principalmente falando de cria, né, que é uma coisa que eu não sei nada e está indo para cria, mas a gente fala muito de programação fetal, a nossa experiência aqui com o manejo do pastejo para a vaca de cria, né, e isso acompanhando o score mensal das vacas, é sal mineral e sal mineral com ureia. Tá certo? Eu consigo estabelecer um bom score de condição corporal. Agora, nós temos que lembrar, aí vem a região, né? Nós estamos numa região muito rica, condições climáticas muito boas, não é igual Rondônia, que chove aí, sei lá, 2.200, 2.400, acredito eu. Aqui a nossa média é 1.800, 1.900. Então, nós conseguimos fazer isso aí, tá certo? Agora, a suplementação em si, ela vai depender muito de como eu vou manejar a planta. Então, a minha pegada como técnico de produção, o meu foco principal é capim, é manejo do pastejo, tá certo? E é uma coisa bastante interessante, que aí, independentemente da categoria, independente da época do ano, independente de qualquer coisa, quanto melhor eu manejar o pasto, menor a dependência por suplemento. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E nós temos um banco de dados relativamente grande. Nós temos aqui mais de 10 ensaios de pastejo, de período experimental anual, que mostra isso aí. Tá certo? Então, eu acho que isso aí responde muito a sua pergunta. Olha, então qual que é o principal? Depende do manejo do pastejo. Então, eu quero estabelecer metas produtivas, né? Hoje, normalmente, para ter viabilidade econômica, recria, engorda, normalmente a gente escuta falar em torno de 10 a 12 arrobas de produtividade. Tá certo? 10 a 12. Cria, talvez, 8 arrobas por hectare. Então, obviamente, para mim, que trabalho, acredito eu, razoavelmente o manejo do pastejo, a suplementação é diferente de outra pessoa que tem a pegada de manejo de média histórica, de média nacional. Tá certo? Então, esse é um ponto bastante importante, bastante interessante, e eu acho que no Brasil tem muito pouca gente estudando essa interação produtividade, planta e suplemento. Hoje, eu acho que tem muito pouca gente trabalhando com isso aí. Então, muita gente hoje que se trabalha com suplementação, na maioria das vezes está esquecendo o componente planta forrageira. Ainda mais, né, professor? Ainda mais que tem dentro desse pequeno, esse pedacinho do contexto que o senhor comentou aí do capim, você pensar a quantidade de cultivares hoje de capim que tem no mercado, né? Que, é claro, existe um predomínio muito grande do marandu, é óbvio, né? Mas hoje já tem muita fazenda até com outros pânicos, né? E com outras braquiárias também. E esses capins, né? E aí eu me lembro muito bem dos experimentos com morfogênese na época da graduação, né, professor? A dinâmica de crescimento desses capins, aqui em Colorado, né? Aqui em Rondônia, lá em Viçosa, aí no Tocantins, lá em São Paulo, é uma dinâmica totalmente diferente, né? Dinâmica de produção e de taxas, né? De velocidade. Então, não é fácil manejar pasto, né? Já é óbvio, isso é um negócio que não é tão simples assim. E essa relação com a suplementação, ela fica ainda mais difícil, digamos, de entender quando você pega capins de qualidade totalmente diferente, né, professor? Isso aí vamos dizer, é muito difícil, né, Rafael? Assim, infelizmente, no Brasil, nós vivenciamos mundos muito distantes, né? Então, aquela pessoa que está no top da pesquisa científica, dificilmente ele tem a oportunidade de rodar a fazenda, de sentir, né? Porque, eu fiz essa transição, né? A gente passou por essa transição, tinha um apelo, e hoje nós conversamos à tarde a respeito disso, né? O foco principal era a pesquisa, depois foi migrando, né? Obviamente nós estamos numa região belíssima, de recursos naturais fantástico, adoro, né?
Me preparei para vir para o norte, sempre falei isso. Tá? Inclusive, eu tive que falar com colegas. Eu encontrei colegas depois de muitos anos e me falaram: puta, você é tão ruim assim, até hoje você está no norte, cara, você não conseguiu vir para o sudeste. E aí eu falei para ele: não, mas o meu objetivo era estar aqui no norte. Eu sempre quis vir para o norte. Né? Nós estamos definitivamente na região tropical, né? Não é isso, Rafael? É aqui que as coisas acontecem, né? Então, quem quer trabalhar capim tropical tem que estar aqui. Mas, infelizmente, a questão científica fica muito difícil de ser conduzido. Né? Então, é um ponto bastante interessante. E aí, na hora que você... Pode fazer um parênteses aí, professor. Talvez, o Neilson, desculpa aqui o nome, acho que é Neilson, falou que na região... 600 e 900. Aí, hoje, o senhor lembra hoje a gente conversando, eu estava no pasto, a hora que o senhor viu o pasto, o que o senhor falou para mim, o senhor lembra? Tá verde ainda, né? Tudo verde, né? Tá verde ainda aí, né? Pois é. Nós estamos em 16 de julho hoje, nós estamos com praticamente, já teoricamente, quase 60 dias de seca, né? Teoricamente, na nossa média de região aqui, já seria indo para 60 dias de seca. Só que aqui chove em junho e semana passada deu 2 chuvas aqui. Então, assim, realmente a gente tem uma condição diferente, né, professor? E eu acho que isso, na nossa faixa de latitude, né, Tocantins aí não é tão diferente da faixa de latitude que a gente está aqui. Então, nós temos uma condição privilegiada. Por que nós estamos falando disso? Porque isso interfere na suplementação, né? Com certeza. Óbvio que interfere, né, professor? Então, e você ele falou, por exemplo, o exemplo do Flávio, né? Sim. E aí falou do Boi 777 e tal. E eu sou fãzaço do Flávio, né? E eu comentei até com você que eu fui o último na live aquele dia, né? Sim. E ainda ele falou, mas tem um cara ainda aí, né? E aí depois eu te liguei, era eu, né? Sim. Mas a gente faz o Boi 777 aqui, meu amigo, na nossa região, em média aí com 350 a 400 quilos a menos de suplemento. Sim. E eles, entendeu? Que infelizmente poucos têm essa informação ainda, né? A região norte ainda é muito carente. Por mais que nós falamos hoje para você que nós temos aí alguns cursos de pós-graduação, né? Mas ainda a gente consegue pesquisar muito pouco, né? Aqui, se você manejar razoavelmente a pastagem, o GMD médio anual aqui gira em torno de 400 gramas, 420, com sal mineral. Sim. Tá certo? 400 gramas, meu. E se eu manejar razoavelmente bem, com metas bem específicas para a forrageira, dá 600, média ano. Nós estamos falando de mais de 7 arroba, quase 8 arroba por cabeça só no sal mineral, só com a linha branca. Tá certo? Então, assim, nós temos um potencial gigantesco, irmãos. Nossa, toda vez que eu falo isso aí, eu fico arrepiado, ó. E por isso que eu vim para cá, ó. Então, assim, e aí que eu estava te falando, eu deixei de ser um forragicultor, um manejador, eu sou um usuário agora. Né? Então, a minha preocupação maior é ser usuário. Né? E você falou dessa dificuldade que nós temos, e na verdade, realmente é muito difícil, porque, na grande maioria das vezes, quem que maneja o pasto da fazenda? O boi, né? Como é que é feito o manejo? É o vaqueiro, que na grande maioria das vezes não tem treinamento, está super atarefado, eu não digo nem de tanto serviço, mas de andar a cavalo. O cara tem deslocamento, sei lá quantos quilômetros por dia, coloca sal mineral. Né? Nós temos, você falou de forrageiras novas, nós temos, está sendo comum o lançamento de novas forrageiras. Hoje nós temos até iniciativa privada com novos lançamentos aqui. Então, na verdade, nós fazemos tudo errado. É lógico que vai ser difícil, né? E outra, principalmente, o Rafael, e aí o sistema de produção vem de novo. Ninguém, ou a grande maioria, não faz um planejamento dos fluxos. Fluxo forrageiro, de estoque de arroba e fluxo de caixa. Para manejar, vamos falar assim, eu quero que o meu pasto seja manejado na altura específica. Muito bem, mas antes disso, você tem que definir
como você vai explorar a sua curva de crescimento ao longo do ano. Nós não temos uma taxa de acúmulo de forragem variável ao longo do ano. Na seca é muito pouco e nas águas é muito. Tem muita gente que fala que nas águas produz 80%, na seca 20%, não é isso? Nós fizemos aqui, para nós, 95% nas águas e 5% na seca. Então, como que eu vou usar isso aí? Se eu quero manejar na altura correta, pensa bem comigo. Isso aí poucas pessoas pensam, porque muitas vezes não tem tempo para isso. Eu tenho que trabalhar durante as águas com uma carga muito próxima com a taxa de acúmulo de forragem. Sim. Então, o pasto que eu produzindo 70 por dia, eu tenho que estar promovendo um desaparecimento de forragem muito próxima disso. Se eu passo produz 70 e eu estou trabalhando com 40 de desaparecimento, vai sobrar capim, obviamente. Sim. Agora, se eu trabalho dessa forma, isso implica dizer que eu tenho 6, 7 vezes mais animal nas águas, se eu for acompanhar a taxa de acúmulo de forragem, de 5 a 7 vezes mais animal nas águas do que na seca. E aí, na prática, isso é muito difícil você fazer. Aí vai demandar muito negociação, comercialização, movimentação de gado na fazenda. Então, eu tenho que definir como que eu vou trabalhar, como que eu vou achatar a carga durante as águas para ter sobra na seca, que seria a vedação. Não é isso? Sim. Se eu trabalhar explorando o potencial das águas, vai faltar capim na seca, óbvio. Então, como que eu vou achatar essa curva de crescimento das águas? Como que eu vou ajustar essa carga? Isso aí é que vai definir o sucesso ou o insucesso da altura. Aí o cara me dá uma tabelinha, o cara me dá aquela tabelinha, ou uma reguinha, fala pro vaqueiro, ó, agora a partir de amanhã é na altura. Cara, tá tudo para dar errado, entendeu? Não é assim que funciona. E assim não vai acontecer. Então, antes de tudo, eu tenho que fazer o planejamento. Por isso que eu falo do sistema de produção. É difícil fazer? Não. É relativamente fácil, é trabalhoso. Porque eu tenho que conhecer todas as áreas da propriedade, tenho que fazer um levantamento, tenho que determinar a capacidade de suporte de cada área, distribuir essa capacidade de suporte ao longo dos meses, estabelecer a área de cada um, vai uma tabelona, planilhona, lá no finalzinho você tem a carga, né, mensal da fazenda. E aí sim, agora você trabalha para estabelecer o rebanho. Tem o rebanho, evolução do rebanho, determina o GMD, aí eu tenho que conhecer GMD. Então perceba assim, é fácil fazer isso aí? É fácil. É operações básicas, as 4 operações básicas que a gente aprende lá no jardim. Né? Tudo isso aí vai definir suplementação. Tá certo? Aí eu posso usar a suplementação para acelerar um determinado lote, que eu preciso acelerar. Vou aumentar a lotação, de repente, numa terminação que está entrando na seca. Imagine você que você está nas águas com 3 cabeças, na seca não produz. Como é que você faz para manter suplementação? Um semi-confinamento, um confinamento a pasto. Então, aí é gigantesca essa estratégia. E é uma coisa bastante interessante, viu, Rafael? Que, cortando até um pouco o raciocínio, o pessoal acha, né, isso aí eu muitas vezes fico até revoltado, né, quando a gente vê, inclusive, postagem, né? O cara se acha um manejador da pastagem porque ele sabe a altura do pasto. Tá certo? Hoje está muito comum isso aí, né? E toda vez que alguém posta aquelas recomendações de altura, eu tiro uma foto. Olha que legal. Isso é a coisa mais ridícula do mundo, entendeu? Como se aquelas alturas fossem universais. A altura que foi estimada lá em Piracicaba vai valer para cá, vai valer para ir para Rondônia, vai valer para Belém. Pô, não é assim, cara. Se o negócio fosse tão simplório assim, não precisava ninguém estudar, entendeu? Se é pegar só uma tabelinha, né? Que o cara virou manejador de paz, não precisa estudar, cara. Não é assim, gente. Não é assim. Provavelmente a gente nem estaria falando disso hoje, né? Se fosse tão simples exatamente. assim. Então, exatamente. Então, eu não ia fazer, não, mas eu estou me sentindo tão à vontade com essa live. Aí é o seguinte, Nutella,
criança, abeia, né? Tem uns que falam abeia lá fazendo. Cara, esse aí é tabelinha, entendeu? Isso é tabelinha. Agora, o cara que maneja pasto, ele sabe que aquela altura ela não é universal, e ele sabe que normalmente aquela altura é o limite máximo. É o gatilho para alongar a haste. São os E extremos. quanto maior a taxa de acúmulo de forragem, mais antes eu posso fazer essa desfolhação. Sim. Tá certo? Então, quando a gente vê a altura de manejo do Mombaça, 90 centímetros, por exemplo, essa recomendação ela é muito divulgada, amplamente utilizada. Se nós usarmos 90 aqui em Araguaína, aqui no estado, vai florescer no mínimo 2 vezes. Então, isso implica dizer que eu tenho que reduzir a altura. E quanto maior a intensificação que eu faço, mais essa redução tem que ser feita. Sim. Então, perceba que... mas não é querendo complicar. Aí pode falar, puta, nós não conseguimos fazer naquela altura. Agora significa que vai ser variável para cada estação? Sim. Mas eu acho que as coisas estão evoluindo muito, tá? E eu comentei com você uns anos atrás, nós estamos criando um personal agora. É um personal manejo de pastejo. Você faz a leitura da planta, a gente não trabalha com altura aqui, tá certo? Por quê? Eu posso ter plantas de mesma altura completamente diferente. A estrutura posso ter um braquiarão com 40 centímetros, morfologicamente totalmente diferente de um outro que está com 40. Então, eu não gosto de trabalhar com altura. Então, a gente tem uma medida específica aqui que a gente desenvolveu, a gente está em desenvolvimento ainda, que eu chamo de língua forrageira. A gente ensina a pessoa a fazer a leitura da forrageira. Então, ele vai aprender a fazer a leitura, e aí o aplicativo disse, uma vez feita, faz a passagem na fazenda, fazendo a leitura, isso é registrado num banco de dados, e aí você filtra. Quem está no ponto, quem não está no ponto, quem pode tirar, quem pode... Então, eu acho que com o advento dessas tecnologias, não vai demorar muito para a gente evoluir muito nessa questão de manejo, de desfolhação, de manejo do pastejo. E isso vai ajudar muito. E nós estamos falando de muita economia de suplemento. Muita economia. Muita economia mesmo. Né? É bastante interessante. Essa base, né, professor, de trabalhar com interceptação luminosa, né, essa base de estrutura do dossel, eu acho que isso vai muito... A gente não vai deixar de trabalhar com isso nunca, não, né? Isso aí não. É o referencial, né? É a base. É a base. Isso aí não tem como fugir, né? E eu vejo muitas vezes, cara, eu acho muito interessante, né? Porque aí a gente passa a ser usuário. Você vê técnico cortando capim em fazenda, cara, fazendo avaliação destrutiva. Isso é uma loucura, gente. Rapaz, é impressionante o negócio lá. Bota um quadro, corta, pesa e põe lá. Estimando capacidade de suporte da pastagem. Como a capacidade de suporte fosse estática, né? Como se a capacidade de suporte fosse estática. É bem interessante, né? Eu espero que a gente não fuja do tema, tá bom, Rafael? Vamos voltar para o tema aí. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta para o senhor para a gente... A gente não fugiu, né? Porque falar do manejo tem a ver com a ideia de metas para suplementação, né, professor? Sim. Vamos tentar ir direto ao ponto assim, então. Acho que primeiro seria interessante a gente como é público aqui, a gente não sabe, né, digamos assim, o nível de informação que as pessoas têm a respeito. Se o senhor puder rapidamente dar uma classificada nos tipos de suplemento, certo? Quais são os tipos de suplemento, as funções gerais, e aí a gente pode, sei lá, pelo menos assim, tentar fazer algumas simulações aqui de como escolher um suplemento. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando nas águas, como mais ou menos que eu faria uma suplementação, né? Então, acho que caracterizar o suplemento e a gente pode ir com alguns exemplos desse, pode ser? Pode ser.
Então vamos Pode lá. ser. Bom, então em relação à suplementação, vamos simplificar ao máximo. São duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, os tipos de suplemento que nós temos, igual você falou, e aí a gente usa muito a instrução normativa do mapa, a número 12, que classifica o suplemento de acordo com a macro, micro minerais e proteína e energia. Então nós temos o mineral, né, que é a que a grande maioria normalmente utiliza. Tem o mineral com ureia, então aí a gente já começa a ver a diferenciação. Ó, mineral, linha branca, aquela fazenda que não faz absolutamente nada, não tem preocupação, muito pouca infraestrutura, né? Sal mineral nas águas e sal mineral com ureia na seca. Tá certo? Outro ponto importante, que eu acho que vale a pena chamar atenção. Querer reduzir nível de macro e microminerais nas águas e aumentar na seca. É o inverso. Tá certo? Durante o período das águas, o sal mineral ele tem que ser mais concentrado em termos de macro e microminerais durante a seca. Tá certo? Por quê? Porque a exigência de macro e microminerais está em função do GMD. Então, quanto maior o ganho de peso, maior vai ser a exigência nutricional dos animais. Então, se o animal nas águas ganha aí 600, 700, 800 gramas, obviamente que a demanda dele, um sal mineral, vai ser maior do que um animal na seca que ganha, ou que faz mantença, ou 100, 150 gramas. Então, existe aí, a gente sempre frisa essa questão aí. Preocupe-se mais com o período das águas. É mais fácil você perder desempenho nas águas do que na seca. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Depois nós temos o mineral proteico, que é macro, micro minerais e proteína. Normalmente, para ser classificado como proteico, o produto ele tem que ter 20% acima de proteína bruta e atingir um consumo de 30 gramas de proteína bruta para cada 100 kg de peso vivo. Aí nós temos suplemento proteico energético, e aí nós temos consumos diferentes, de 1 a 3. E aí a gente entra já com os concentrados, para 0,5%, 1% e 2%. Então, quando eu consigo classificar isso aí, já facilita bastante. Né? Porque de um lado tem os produtos. As ferramentas estão aqui na caixa de ferramentas. Tá certo? A primeira coisa. Tem um produto que o mapa não tem essa classificação, mas hoje está muito na moda. E normalmente ele é chamado de turbo, super max, sei lá, que é o sal mineral aditivado. Sim. Tá? É o de baixo consumo com aditivo. Então nós definimos a caixa de ferramentas. Está aqui. Agora eu tenho que estabelecer época do ano, se é água seca, isso é fundamental, e agora o desempenho. O que eu tenho que alcançar? Eu estou nas águas e meu sistema, meu plano de voo, o itinerário que o animal vai fazer, demanda que ele ganhe 600 gramas. Pô, é fácil, 600 gramas. Vou na caixa ali, é um salzinho mineral. Não, eu loto para ganhar 800. Opa, 800 gramas, beleza. Como eu manejo o minha pastagem? Média nacional. Puta, média nacional, suplemento proteico energético, 0,3%, 3 gramas por quilo. Aí eu manejo igual o professor Emerson, sal mineral. Ó, agora fiz propaganda, né? Mas assim, aqui a gente tem GMD médio nosso das águas. Oi? Fez propaganda e faliu com as empresas de suplemento. Não faliu porque aí elas falam o seguinte, ó, as empresas falam assim. E aí que é interessante, porque são meus ex-orientados, né? Não, mas o professor aduba pasto, né? O professor faz adubação de pasto, por isso que faz 850 gramas, né? Por isso que faz 900. Aí, ó. Um que fala isso aí, acabou de dar um positivo aí, ó. O seu colega, né? É o Wagner. É o Wagner. Ele que falou comigo. Falou, professor, mas esse negócio de ganhar 850, 900 gramas, só consegue nessas áreas adubadas. E aí ela perde a filosofia de tudo. Na verdade, o que determina o GMD é o horizonte pastejável. O que eu estou oferecendo para o animal? A gente tem que entender isso aí. Né?
obviamente, o adubo é extremamente importante, porque o adubo, ele é o modulador, ele é o acelerador do capim. Catalisador, né? Taxa de acúmulo de forragem. Se o camarada fizer adubação para buscar maior GMD, vai ser o maior como é que diz? Insatisfação que essa pessoa vai ter na vida. Sim. O adubo, em tese, o adubo não aumenta a GMD. Ele pode até, como ele prolonga a planta um pouquinho mais verde, né? Tanto na transição, principalmente transição de água seca, talvez a média ano vai ser aumentada. A média ano. Mas das águas, não. Das águas, não. Tá certo? Então, perceba, Rafael, que tem muita coisa para a gente levar em consideração. Sei a ferramenta, sei a estação do ano, sei o animal e sei a meta dele. Ó, esse animal tem que ganhar... vamos fazer outro exercício aqui. O animal de recria e engorda, no meu sistema, ele tem que ganhar 200 gramas, seca. Como é que eu manejo o pasto? O horizonte pastejável é lâmina foliar seca? É. Sal mineral com ureia. Não. É escassez de matéria seca, pouca massa. Ou massa saindo pelo ladrão, que vai até acamar. Sal proteico energético, 2 gramas por quilograma de peso vivo. Então, assim, é multifatorial. Tá certo? É multifatorial. Agora, o que nós temos que esclarecer são alguns pontos importantes. Ferramenta, época do ano, categoria e meta. Meta de GMD, né? Vamos ficar mais claro, GMD. Sim. Tá certo? Nós vamos trabalhar principalmente para aumentar a meta de lotação, principalmente na fase de engorda. Aí, nesse caso especificamente, o animal, a gente, como trabalha com grandes quantidades de concentrado, normalmente na faixa de 1% ou 2%, isso aí permite que a lotação seja aumentada. E não é porque o capim cresce mais, né? Aí vai falar, não, mas experimenta aduba a planta. Não, não aduba, mas como o animal já faz um consumo relativamente alto de suplemento, ele vai reduzir o consumo de forragem do pasto. É simples assim, né? E tem pontos até interessante, que eu acho que ainda falta muito pouca informação, principalmente no período da seca, manejo do pastejo e suplementação na engorda, né? À medida que a gente vai aumentando o nível de oferta, 0,5%, 1% e 2% do peso vivo, vamos dizer assim, a estrutura do capim, o pasto que está sendo oferecido, ele vai perdendo a importância. Olha que legal, cara. Então, se eu estou trabalhando com 2%, sim. Se eu vou fazer 2% em uma engorda curta, 60 dias, 70, 60 dias para novilha, eu vou terminar novilha, 40, 60 dias. Cara, o pasto, aí sim ele é um mero coadjuvante. Sim. E o que é que acontece, Rafael? Às vezes até o GMD é diferente. Nós já fizemos alguns trabalhos aqui, 0,5%, 1% e 2%. E a gente observa que o GMD é muito parecido, 1% e 2%. Tá certo? Ou, se eu estou trabalhando com um pasto melhor ou médio, o GMD é muito próximo com 2%. Só que aí na hora que você vai na o GMD é diferente, só que aí na hora que você vai na carcaça, no abate, eles tornam-se muito parecidos. Tá? Então é bastante interessante aí. Então, quando eu trabalho com nível de 2%, a importância do pasto em si para ganho de carcaça, para eficiência de ganho, ela é muito pequena. Tá? Sim. Você tem a ver diferença no GMD. Um pasto bem manejado contra um pasto medianamente manejado, o mais bem manejado dá maior GMD, mas a carcaça é muito parecido, o ganho médio de carcaça é muito parecido. Tá? Sim. Até porque então, nesse sistema, né, professor, você imagina um animal que pode consumir 2,2%, 2,3% do peso vivo, se ele estiver comendo 2% em concentrado, o que ele estiver comendo de capim é só para fibra, é só para dar só que o rumo dele ele é um ruminante, né? A gente conversou disso com o Cabral na terça. Né?
E o que é legal, por exemplo, Rafael, a gente, por exemplo, compara 1% e 2%, e se você apresentar os resultados para o produtor, né, 1% para quem não está acostumado representa em torno de 4 quilos de concentrado cabeça dia. O 2%, 8. Quando você vê o GMD, o cara até chora. Por quê? Porque o GMD é muito parecido, cara. Sim. O GMD é muito parecido. E se você fizer a viabilidade somente o GMD, você nunca vai fazer engorda a pasta. Sim. Por isso que precisa saber o aumenta, você aumenta. Você vai aumentar 4 quilos de concentrado, muitas vezes 5 quilos, para um adicional de 200 gramas, 150 gramas. Você fala, não, jamais, é impossível. Só que aí agora vem a questão que você impulsiona a lotação, entendeu? Uhum. Aí o sistema de 2% vai impulsionar a lotação. Então, os seus custos fixos, a sua demanda diária, cai lá embaixo. E aí é onde é que aparece a viabilidade da suplementação. E explorando principalmente o consumo de substituição, consumo substitutivo. Né? Então é bem interessante, é extremamente dinâmico, né? A suplementação de bovinos e pastejos. É muito. E por isso, né, que a gente tem que estar calçado com uma ferramenta potente, né? Esse último exemplo que a gente está discutindo aí, né? Esses concentrados chegando a 2% do peso vivo, né? Além disso tudo que o senhor falou, que seria, digamos assim, a parte mais técnica, né? O pecuarista ele precisa levar outras coisas que estavam lá no começo do bate-papo aqui na conversa. Primeiro, né? Capacidade de investimento. Né? Eu acho que isso aí é um ponto importante. Se ele pular para 2% do peso vivo, tem dinheiro para colocar mais animais e para comprar, né, os componentes da ração? Esse é um ponto importante também, né, professor? Tem logística, né? Tem logística. A região, o preço desses insumos, né? Dependendo da região, a gente fala assim, 2% do peso vivo é bom, tá? É bom numa região que tem milho barato e pode ser extremamente ruim numa região que tem o milho R$10 mais caro aí na saca, R$6 mais caro na saca, já muda toda a dinâmica do negócio, né, professor? Exato. E eu vou dar outro exemplo, Rafael. E quando a gente trabalha com um sistema de produção, pode ser, olha que legal, pode ser que até que fique negativo nessa fase de 60 dias, 80 dias, seja interessante para o sistema, entendeu? Uhum. O sistema admite isso aí. Sim. Porque eu estou trabalhando em benefício da fazenda. É isso que é o bonito da coisa. Às vezes eu vou... Por quê? Porque eu estou com aquele animal que veio do nascimento, eu ganhei dinheiro com ele até desmama, ganhei muito dinheiro na recria. Eu estou falando de uma vida de 24 meses, 18, 20 meses. E eu estou falando o seguinte, vamos botar assim, durante 24 meses, aquele animal ficou no prejuízo 3 meses e 21 meses no lucro. Uhum. Então, assim, às vezes, por isso que eu falo, tem que ser suplementação estratégica. Às vezes, aquela fase está pagando para eu ganhar dinheiro para o meu sistema como um todo. Eu tenho que pensar na fazenda. Né? Por isso que é difícil. É fácil fazer suplementação? Não, é fácil. Você quer que aconteça o quê com esse animal? Tá bom. Mas não é por aí. A pegada tem que ser outra. A pegada é diferente. Eu tenho que levar em consideração todos os animais da fazenda. Você brincou já aquele... Você brincou, você já tá velhinho também. Né? Na época eu era seu professor, você era novinho, mas já tá velhinho já. Passou aquele pega-palito? Pega-palito? Já. Palitinho. Tem aqueles palitinhos que você colocava num e você soltava na mesa. Aí você tinha que mexer um, ou você tinha que tirar um palito sem afetar o outro. É mais ou menos a mesma coisa. Qualquer alteração que eu faça em termos de suplementação vai afetar todos os outros. Sim. Por isso que eu tenho que pensar no contexto geral. Hoje eu sou usuário, né? E isso, muitas vezes, a pesquisa, ela, vamos dizer assim, ela dificulta isso aí, porque a gente fica muito focado na altura. É muito e muitas vezes não acha, né? A gente não consegue descobrir a solução. Então, nós estamos falando o seguinte, olha, os pás hoje são mal manejados. Tá, mal manejado. Problema, mal manejado.
Qual que é a solução? Aí o cara vai me dar uma tabela para ele. Ah, a solução é semana. Não, isso nem é a solução. Então eu tenho que entender, eu tenho que criar uma ferramenta para resolver o problema dele. Qual que é a solução? A solução é ter alguém lá para orientar, ter uma forma de coletar essas informações, que chegue isso aí pro escritório, que no ar-condicionado, com calma, a pessoa vai estudar e tomar a decisão e faz o feedback. Ó, lote tal, 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 tal. Né? Não, mas aí o que a gente faz hoje, na grande maioria das vezes? O vaqueiro tem que decidir isso tudo sozinho, né? Então, Sim. assim, é um negócio. Por isso que ninguém acerta, né? Ou poucos acertam. Certo, Ou né? poucos conseguem que o animal tenha alta produtividade ano, né? Somente exploração mineral. Tá? Acho, Mas é assim mesmo. É acho, evolução, né? é. E é uma coisa bem legal, porque quando eu estava assistindo a live do Ernesto, Aham. né? E você vai vender conhecimento, prestação de serviço, não é produto, né? A É. suplementação é muito fácil. Não é isso? Tem um apelo muito grande. Sim, Eu fecho um lote lá, ó, vamos fazer o desafio, se não der resposta, você não precisa nem pagar. Isso é muito fácil fazer. Muito fácil. Entendeu? Então você prepara um pasto, inclusive, você prepara o pasto para ter uma resposta, um adicional gigantesco. Né? Você manipula. Tá certo? É possível fazer isso aí. Né? Olha, eu vou botar um produto aqui que seu animal vai consumir 250 gramas, 300 gramas e vai dar um adicional aí de 150 gramas. É possível fazer isso aí. Né? Tudo vai depender da resposta da condição do pasto. sim, Agora, maneje bem o pasto. Faça esse animal ganhar 900 gramas com sal mineral. Agora eu quero ver a resposta do suplemento. sim. É uma, Aí o desafio aumenta, né? é uma E aí vem escadinha, a né? questão da substituição, né? É, esse papo, né? Isso que o senhor falou hoje, essa. Ô, professor, falta 20 segundos aqui, vai cair. E tem alguma, Nós não tem uma falamos nada, Rafael. coisa, mas faz parte, a gente fica batendo papo e o tempo vai embora. Eu Isso é vou, saudade, né? eu vou encerrar aqui e vou voltar para responder a pergunta do pessoal. Pode ser? Pode. Fala, professor. Fala. Passa rápido, né? Puta, passa rápido demais, ó. A gente fica, conversa, vai e fala, e o tempo voa. A gente nem percebe. Ah, ei, tô Mas vendo um monte de aluno aí de Rondônia, ó, entrando. é um bocado. Odete. É, Um abraço aí para todo mundo, né, professor? faz parte, né? Sim. É, Professor, tem algumas perguntas aqui já. aham. Eu acho que até podem gerar alguma discussão. O senhor quer complementar alguma coisa aí antes? Ou eu Eu posso ir para quero. essas. Não, eu queria falar pelo menos uma coisa aqui em relação ao manejo de planta, né? Que Vai lá. eu assistindo a sua lives anteriores, eu gostei muito da live do Armino, do Dormindo. Cipa lá. Nossa, foi show de bola. É, Foi show, né? A maioria delas foram muito boas. Mas eu gostaria de dar um conceito, a forma de trabalho que eu gosto de idealizar aqui. Tem muita gente que fala que manejo da desfoliação é você administrar o paradoxo entre planta e animal. Né? Muita gente fala isso aí. Eu não falo isso, tá? Então, a minha forma de trabalhar é diferente. Eu penso diferente, tá? Na verdade, eu uso o animal para sinergismo da planta. Através do animal, eu aumento a produção da planta, tá certo? Então, se eu souber desfolhar, eu consigo fazer com que essa planta forrageira produza mais. Então, não é paradão, não é desafio. Isso não é desafio. Eu não tenho problema de um e outro. Não, eu vou usar o animal. Eu uso o animal para beneficiar a planta. Tá? Então, é uma coisa bastante... E outro ponto importante, que eu acho que esse também não pode deixar passar. O intervalo de manejo do animal. Então, quando eu penso numa planta forrageira, altura, por exemplo.
Apesar de eu não gostar da altura, mas vamos dar um exemplo da altura que o pessoal está mais acostumado. O intervalo de manejo para a planta normalmente é muito maior do que o animal. Então, por exemplo, para eu não degradar o marandu, eu posso manejar ele de 15 centímetros, 20 centímetros a 50. O intervalo é de 30 centímetros. Só que nesse intervalo a taxa de acúmulo de forragem é constante ao longo do ano. A taxa de acúmulo de forragem é constante. Entretanto, o GMD é extremamente variável. Então, se o marandu é de 15 a 50 para a planta, para o animal, talvez nós estamos falando aí de 25 a 35. 25 a 30. Tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, se eu consigo com que o animal tenha elevado o GMD, via de regra eu estou acertando o manejo da planta. Tá? Então, é uma coisa bastante interessante que o Paulo Carvalho na dele falou assim, a gente não olha para a planta, a gente olha para o animal. Né? E eu já olho para a planta pensando no animal. Tá? Então, quando a gente fala da língua forrageira, a gente lê a morfologia da planta. E é uma leitura universal que vale para qualquer capim. Então, isso facilita bastante para o manejador, porque a função dele vai ser ler o capim e a ferramenta vai dizer qual o momento. Tá? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem marcar essa questão do sinergismo. Né? Como o Luciano falou na terça-feira, o animal teve a evolução não sei quantos milhões. Então, nós temos que usar isso em benefício do sistema. Né? Eu vou usar o animal em benefício do sistema. Tá certo? Sim. Eu acho que isso aí eu gostaria que ficasse como mensagem. Tá certo? E essa relação, professor, que a gente discutiu isso bastante com o Armindo, né, falando do sistema rotatino, né? E, na verdade, foi uma discussão muito parecida até com a do Paulo, né? Porque o professor Paulo também, ele sempre deixa muito claro esse lance da gente tentar entender o animal. E o legal de ver essas duas coisas é que, no fim das contas, elas se complementam, porque a ideia do rotatino é que o animal, ele percebe o ponto que a planta vai dar na melhor característica para ele pastejar. E quando você olha para a planta também, talvez você também consiga detectar esse momento e você consiga colocar os animais, né, a favor disso. Uma coisa que assim, encanta, né, professor, quem trabalha com manejo de pastagens, quando aprofunda no assunto de morfogênese, né, digamos assim, de forma geral, de entender esses mecanismos, né, a relação da planta com o ambiente, o crescimento, é realmente você perceber como que a planta altera, né, todo o seu desenvolvimento em função do que está vindo ali por fora, né? E o animal participa desse processo, né? Então, a desfolha é importante para a planta, né? A desfolha é importante para a planta recuperar a folha, produzir. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de compreender, né? Quem vai trabalhar com manejo de pastagens tem que ter uma boa compreensão, muito boa compreensão de morfofisiologia, de morfogênese, para conseguir entender melhor essa relação, né, da planta com o animal, né? Então, isso aí você fez uma colocação muito interessante, por quê? Porque se a gente considerar a curva de taxa de acúmulo de forragem em função da altura, por exemplo, né? Se eu considerar o teto, a produção, a taxa de acúmulo máxima de 100%, a planta sendo manejada numa condição próxima do ideal, que não é uma altura específica, é um intervalo. Aquela altura é gatilho para ácido. Se eu tiver dentro daquele intervalo alcançando um teto, se eu sair, exceder essa altura, eu tenho uma queda aí normal, fácil de acontecer, de 40% na taxa de acúmulo diário. Então, aquela planta que faz 100 kg por dia, o fato de eu levar ela um pouco além, vai para 60. E se eu trabalhar antes, não deixar alcançar, vai para 40 kg por dia. E aí nós estamos falando da mesma
planta, mesmo pasto, mesmo capim, mesma cerca, coxo, tudo. E eu falo para você o seguinte, dificilmente eu vou ter uma suplementação que corrija esses extremos de manejo errados da planta. Tá certo? Eu recomendo aí, Rafael, vou fazer outro merchan aí, ó. Eu postei um vídeo esses dias no Instagram, comparando, fazendo uma brincadeira de gangorra, né? Entre suplementação e manejo do pastejo. Então, eu tenho uma meta específica de produzir 7 arrobas, e aí eu faço o seguinte, manejo do pastejo faltando capim. Para fazer esse animal ganhar 7 arrobas, eu tenho que botar tantos quilos de suplemento. Se eu trabalho com sobrando capim, para ter as 7 arrobas, tantos quilos. Então é um negócio, principalmente para a fase de recria, é bastante interessante. Por quê? Porque para conseguir essas 7 arrobas, olha que legal que é esse negócio. Eu saio de um pasto mal manejado, tendo que botar 600 quilos de concentrado no coxo no ano, tá certo? Cai para 400, cai para 300, cai para 200 e cai para 50. Ou 35, 40. Então ele sai de um proteico energético, ou ele sai de um, já seria praticamente um energético, de 7% ou 1%, uma situação que está faltando capim para ele produzir 7 arroba, faço uma guinada completamente diferente para um sal mineral para ganhar o mesmo peso. Cara. Então isso é fantástico, tá certo? Agora, eu gostaria de deixar bem claro aqui, tá? O manejo do pastejo não ele pode aumentar a resposta também com a suplementação, tá certo? Uma coisa não exclui a outra, tá? Nós temos vários trabalhos aqui mostrando isso aí, tá certo? Então não é o fato, porque tem muita gente, que eu inclusive fui assim, né? A pessoa que trabalha com pastagem acha que pastagem é o tchan do negócio, né? Lógico que é importante, mas o fato de eu manejar bem a pastagem não significa que eu não vá fazer suplementação, né? E hoje eu sou um dos maiores defensores de confinamento. Por incrível que pareça, tá certo? Eu sou um dos maiores defensores de confinamento. Por quê? Porque se eu quero definitivamente explorar eficientemente a planta forrageira, eu não vou ter ou terei muito pouco animal durante as águas na pastagem. Tá? Vamos pensar na vedação. E aí é um negocinho que o pessoal pira, né? Porque ainda a gente não conseguiu convencer o produtor de fazer vedação. Não é todo mundo que faz. Agora eu vou jogar contra a vedação. Olha que coisa mais maluca. E quem me ensinou isso aí? O sistema de produção. Olha que legal. Imagine você que está com 6 toneladas de capim, final das águas, entrando na seca. Qual que é o GMD nessa condição? Durante os próximos 30 dias, 40 dias. Qual que é o GMD? Questão de prova. Ó, professor. Qual que é o GMD? Qual que seria um ganho médio diário possível no final de abril? Eu estou com estoque de forragem de 6 toneladas de matéria seca, que se eu manejei bem é um horizonte pastejável só lâmina foliar. Certamente é no mínimo 750 gramas. No mínimo. No mínimo. Aí a que eu não, eu tô falando, eu tô com o pasto vedado. Tá pronto. Sim. Agora. Uhum. Aí o que eu faço? Ao invés de eu colher durante 30 dias aí 750 gramas por dia de 3 animais que poderia ser colocado nessa área, de repente 3,5, o que eu faço com esse capim? Eu pego esse capim e transfiro ele para seca. Vai ficar um menor número de animais, porque ao invés de 30 dias, 40 dias, agora eu estou falando de 180 dias. E o GMD médio sai de 800, 700 para 100. Uhum.
Agora eu entendi a contextualização. Seria comparativo, né? Lógico. Então eu sou hoje uma pessoa que tem raiz de pastagem que defende o confinamento. Olha que legal. Eu nunca imaginei isso aí, né? Mas quando eu penso em sistema, então se eu quero colher a planta eficientemente, se eu quero ser eficiente nessa colheita, se eu quero ter GMD elevado, se eu quero ter produção elevada, produtividade, eu praticamente tenho que usar muito pouco na seca. Né? Logicamente, isso não é possível para todas as fases. Tem fases que vai ser mais difícil, vaca principalmente, é mais difícil. E aí vem a questão de vendas estratégicas, e por isso que a suplementação estratégica é extremamente importante. Porque aquele animal que eu detecto no início da safra, em maio, eu já arranquei todo mundo da fazenda, e eu já traço o itinerário que esse animal vai fazer até abril. Eu já tenho que saber como que vai ser a escala de abate dentro dos 12 meses. E aquele animal que, de repente, eu jamais imaginaria fazer uma intensificação, uma terminação do animal de recria durante as águas. Mas, de repente, essa terminação vai viabilizar, por exemplo, que esse animal não entre na seca. Tá certo? Então, isso é bastante interessante. Aí você começa agora a jogar com as ferramentas que você tem na fazenda. Tá bom? Então, isso é bastante interessante. Eu vi você fazendo uns vídeos de vedação, eu falei, eu vou falar isso aí pro Rafael depois. Tem que fazer, né, professor? Não tem jeito dentro E aí, eu estava falando lá no início, né? Eu vou achatar a curva. Ó, tô achatando taxa de acúmulo de forragem. Pô, a fazenda não permite ter terminação intensiva, confinamento a pasto. Eu achato. Reduz o animal nas águas para ter comida na seca. É normal. Agora, saiba, não é eficiente. Não é a estrutura mais eficiente. Mas aí vem região, vem potencial de investimento, infraestrutura e uma série de situações. E o negócio é complexo e tem que ser complexo, porque nós temos aí, você também forma agrônomo, você acha que não forma veterinário aí não. Eu formo técnicos, zootecnistas e veterinários para precisa de emprego. É fácil fazer? É relativamente fácil, é trabalhoso. Por isso que tem tanta gente fazendo curso de ciências agrárias. E aí eu falo para você, se o produtor que não tem a formação, ele obviamente não vai dar conta de fazer isso sozinho, né? Então a gente, obviamente, tem que preparar os alunos para estar para esse mercado de trabalho. A demanda vai ser muito grande. Na hora que o povo acordar para isso, a demanda vai ser muito grande. Né? Mas vamos às perguntas, Rafael. Vamos lá. Tem algumas perguntas que eu separei aqui e alguns comentários. E também, se tiver alguém aí que queira fazer mais alguma pergunta, aproveita para colocar aí agora, porque daí, se não tiver mais perguntas depois, a gente caminha para o encerramento. Professor, o Rafael, ele pergunta aqui, xará aqui, né? Ele pergunta aqui ele faz um comentário sobre suplementação nas transições das águas para a seca e da seca para as águas, né? Como que seria a composição desses suplementos ou como que seria no consumo? Assim, o senhor já falou, né, de forma geral, dessas escolhas, né? Não existe aí um pacote assim que você fale, mas dá para o senhor fazer um comentário de uma atenção talvez maior nessas épocas de transição, né, professor? Sim, não, dá para ser feito. Obviamente que a gente tem que lembrar da categoria, né? Meta do animal, qual que é a meta. Obviamente que à medida que essa meta vai aumentando, o desafio aumenta, óbvio. Então, se eu tenho uma meta do animal nessas transições aí, vamos pensar ao longo do ano, o animal ganhar 450 gramas por dia, eu não preciso nem me preocupar muito com a questão de variação de nutricional dessa planta, porque essa meta é relativamente baixa. Então, o que eu vou fazer? De repente, eu vou trabalhar nesses momentos mais secos do ano, em que o teor de proteína principalmente reduz, a ligação proteína-fibra aumenta, a gente vai, obviamente, fazer correções aí com proteína, né?
E, novamente, se a meta é modesta, de moderada a baixa, obviamente eu consigo corrigir isso aí com nitrogênio não proteico, um sal com ureia, tranquilamente, né? Então, assim, depende muito do sistema, né? Se eu tenho metas mais arrojadas, né? Obviamente que a demanda por suplementos de maior consumo aumenta. E, de repente, dependendo de como está a situação, eu posso até alterar um pouquinho a questão da proteína desses suplementos, né? Pensando aí no caso da água para seca, a questão de ligação proteína-fibra, e no caso de água de seca para água, a questão do rápido esvaziamento do trato gastrointestinal, a questão de diarreia mole. Então, você pode, de repente, trabalhar com suplementos proteicos de seca próprio, né, para seca, com um teor mais elevado de proteína. Tá? Então depende muito do sistema. Se eu vou fazer uma terminação, obviamente eu já faço a questão das adaptações, e se for trabalhar com 1% ou 2% de peso vivo, assim, não vejo tanto problema, né? Na verdade, a gente tem que lembrar das ferramentas disponíveis no mercado. Então, você trabalha com mineral com ureia, mineral proteico energético ou os concentrados. Isso aí a gente relaciona aí com desempenho, categoria e época do ano. Tá? Então, o que manda é o GMD. O que eu quero de GMD? Tá? Se eu quero um GMD média nacional de 330 gramas dia, é só sal mineral. E não precisa nem colocar todo dia, né? Pode até faltar no coxo. Só para fazer uma analogia aí com a questão de sincronizando suplemento com ganho de peso. Tá? Professor, o pessoal da Projetar Agro, ele fez uma pergunta aqui. Até agora eu acho que a pergunta é complementar aqui, que até colocou recente aí. Para novilhas, né? Suplementação de novilhas, para chegar na estação de monta com peso adequado, ou score corporal talvez mais adequado, né? Como que seria a suplementação desses animais? É claro que depende se é precocinha, né? Se vai entrar primeiro, se são novilhas já com uma idade mais avançada. Eu acho que isso aí também tem alguma relação. Vamos lá, prenhez aos 36 meses. Procura um pecuarista média nacional. Sim. Prenhez 24, não deixa faltar capim, fome zero e sal mineral bom no coxo. Prenhez aos 18, agora já fala em genética e já começa a pensar em proteica energética. E tem que ver o peso ao desmame, né? Tem que ver o peso ao desmame. E aí tem um exemplo muito legal, né, que a gente acompanha aí da família Foroni, que eles têm as precocinhas de 14 meses que desmama e ela entra na estação de monta 0,3 o tempo todo, 0,3% de peso vivo, né? Por quê? Que o nosso não, né? O desafio da novilha além dela ter genética, obviamente, aí a gente já está falando que esse animal ele vai ter a genética para isso, mas ele tem que alcançar aí pelo menos uns 280 quilos, né? Tem gente fazendo IATF até antes disso, mas o desafio é 280 quilos, e muitas vezes o GMD aí talvez na faixa de 0,45, média, né? Do desmame até essa estação. Então, se for nessas idades mais jovens aí, um proteico energético de 0,3% e um pasto de fome zero, você consegue garantir isso aí. E lembrando, fome zero é o quê? Respeitando a altura máxima e mínima. Então, você vai trabalhar naquele horizonte recomendado aí para cada planta forrageira. Né? Legal. Professor, tem uma pergunta aqui do Alan Feliciano. Ele comenta que eles estão trabalhando... Né? Oi? É meu ex-aluno isso aí. Então, ele comenta que eles estão trabalhando com cria, com peso de desmama dos machos de 270 quilos, só com sal mineral e manejo do pasto pela estrutura da planta. E aí ele pergunta se com essa média compensa investir em CRIP. Aí eu acho que vai ter que conversar aí do que se espera para a recria, né, desses animais e tudo mais. Eu sim. Isso aí teve um episódio até bastante interessante que aconteceu comigo, né? Depois que eu saí de Rondônia, eu voltei aí uns 6 anos depois, 7 anos, fui dar uma palestra lá em Ji-Paraná, e aí
o Alexandre me convidou para fazer umas visitas nas fazendas. E depois agendamos essa visita. Não sei se tem algum deles aí, acho que não cheguei a ver o nome deles, não. Eu não E vi, Alexandre. O Marco Aurélio, eu fiz uma recomendação, ó, esse gado aqui, né? Esse gado já, eu falei, esse gado não pode ficar aqui nesse rotacionado, não. E o Marco Aurélio ficou bravo comigo. Não, mas esse aqui é minhas precocezinhas, tá? Eu falei, moço, essa área aqui é muito grande para esse lote, vai fazer haste aí. Não, mas esse pasto é que eu tenho coxo para creep feed. Eu falei, ó, pode por minha conta aí, ó, nesse manejo que você está fazendo aí, o creep não vai fazer falta. Depois você me fala no desmame. E realmente não fez, né? Logicamente, quando a gente vai falar de creep feed, nós temos que levar em consideração o potencial genético de ganho, né? Então, obviamente que aumenta a chance de resposta à medida que eu estou trabalhando com animal cruzado, né? E o manejo da pastagem, né? Se você está com... E aí é bastante interessante. Você quer resultado de creep feed na desmama? Você quer um resultadaço? Desmama sem creep a 150 quilos. Detona seu pasto, bota creep, você vai ter um ganho adicional lá de 40 quilos, 45 quilos. Viável, economicamente. Ainda mais hoje, aqui no Tocantins, a arroba de bezerro desmamado está chegando a R$ 385. Nossa, Agora, se no seu manejo você já desmama com 270, igual o caso do Alan aí, dificilmente você vai ter resposta do creep, né? Tá certo que no preço desse bezerro, hoje qualquer cisquinha a mais aumenta a chance de viabilidade, né? Mas 270 quilos, né? E outra coisa, né? Eu sei que ele vende, mas se não fosse o caso, ele tem que estar sincronizado com o que vai acontecer com o animal da desmama para frente, né? Porque senão, se tem um desmame 270 e tem pasto para bater com 30 meses, aí as coisas não casam, né? Então são sim, coisas bem interessantes. E eu acredito que no caso do Alan, que ele desse exemplo aí, pouca resposta. É sim, pouca resposta, tá? certo. E talvez É, até para vaca, né? Ah, não, eu vou fazer o creep feed para... Não, até para vaca eu acho que não vai ter problema também, não. Não vai aumentar indicadores reprodutivos, né? certo. Professor, tem a pergunta aqui da Poli, eu acho, Poli Cavalari, alguma coisa assim. Ela pergunta sobre aditivos. É, Hum. se seria mais viável adicionar aditivo nas águas ou na seca? Ah. Cara, eu acho que alguém falou para ela, ó, tem muita gente que fala de que essas tecnologias. Vou dar exemplo de tecnologia cereja. É a cereja do bolo, né? Eu vou dar alguns exemplos de cereja do bolo, para mim, que eu detesto cereja. Eu não como cereja. Então vamos lá. Aditivo para produto de baixo consumo. Sal mineral aditivado. Tá? Para mim é uma cereja. É a cereja do bolo. Literalmente. E eu não como cereja. Detesto cereja. Tá? Para deixar bem claro. Nós já fizemos 4 ensaios aqui, não conseguimos nada com aditivo, nada. Já trabalhamos com monenzina, virgenicina não, narazina, flavomicina, cara, não, eu gostaria que tivesse, mas enfim, eu até perguntei para o Lúcio Cabral, né, na terça-feira, o que você acha, tal. E obviamente que pode ser que o efeito positivo do aditivo não seja para ganho de peso, sim na eficiência, o animal vai reduzir um pouco o consumo, manter o ganho, só que aí é difícil você pegar nos experimentos, né? Você vai aumentar aí 5% da eficiência, esse 5% para responder na lotação, assim, é quase que impossível a gente pegar nesses experimentos que a gente tem uma área, uma unidade experimental muito pequena, que normalmente a gente usa 3 cabeças por hectare. É difícil a gente... Talvez teria que ter um experimento com pelo menos aí uns 50 animais por unidade experimental para ver. Então, eu não vejo, até hoje, não vi resposta positiva de aditivo. Agora, preste muita atenção. Em suplementos de baixo consumo. Tá?
na linha de mineral. Mineral aditivado. Não vi resposta. Tá certo? Em suplementos de consumo médio a alto, confinamento, aí fica calado. Obviamente, é fantástico. Fantástico. Agora, falar que botou aditivo no sal mineral e ganhar um arroba no ano, não consegui verificar em uma série de trabalhos. Tá certo? Certo. Trabalhamos com situações de GMD com sal mineral no pasto próximo a 1 quilo, tá? E situação de próximo a 750 gramas por dia. Em ambos as situações de GMD, não tivemos resultado da narazina, que hoje talvez seja um dos aditivos mais novos aí, quando comparados aos disponíveis no mercado para dar de corte. Então, assim, então, água seca, eu não. Se for, aí vai, vamos lá, na meta, né? Ó, é a meta. A meta é alto ganho de peso. Tá? Eu não consigo enxergar efeito de aditivo em sal mineral. Tá? Ou sal mineral aditivado, esses produtos aí que a gente normalmente costuma ver que a empresa vende com um adicional de uma arroba a mais. Tá certo? Óbvio. Produtos que já entra aí um cereal, que entra já um farelado, aí eu fico calado, né? Porque você altera a flora e, de repente, você vai ter substrato para colher algum resultado. Então, para baixo consumo, não. Tá? Então, essa é uma cereja. Você quer ouvir mais umas 2, 3 cerejas, eu te falo também. Ou deixa quieto. Deixa Fala, quieto, vai. Não, pode vai se falar. queimar demais, mano. Vai se queimar demais. Deixa quieto. Adubação foliar. Adubação Não. foliar. Trabalhei 3 anos em ensaio de pastejo com adubação foliar em área que produzia 40 arroba hectare ano. Nada. Nenhum efeito. A adubação foliar é cereja, aquela área que está top. Eu acho que 45 arrobas é top. No sal mineral. Eu acho que é top. Não vi efeito. Tá certo, 3 anos atrás, mudou formulação, mudou molécula, muita coisa evoluiu, de lá para cá eu não trabalhei mais. Mas assim, eu acho feijão com arroz. Não fala a terceira, não, que daí, mais pro fim do ano, a gente faz uma live só da cereja no bolo, aí você vai falando todas elas. Não, mas tem gente que adora cereja, né? Professor, Não, mas assim... Não, tudo bem, vai lá. Pode mandar ver. o Léo Atlanta aqui, ele pergunta se proteinado energético pode falhar um dia sem ir no coxo. Deu folga para o funcionário, alguma coisa do tipo. Essa é uma pergunta. E ele faz uma outra pergunta que se der 0,2% de proteinado na seca, qual GMD você espera? Tá. Essa é difícil. Não, é tranquilo. Isso aí a gente está acostumado a fazer. Qual que era a primeira mesmo? Se proteinado energético tem que ir todo dia no coxo, proteico energético. pode fazer. Proteico energético. Beleza. Normalmente, proteico energético ele vai de 0,1 a 0,3, né? Para animais, vamos dizer assim, que o foco principal é GMD, animais de recria aí, a gente não vê tanto problema. Inclusive, tem muitos trabalhos envolvendo frequência de fornecimento, né? Comparando tratar 7 dias na semana, 5 dias na semana, 3 dias na semana. Então, imagine vocês que o animal consome meio quilo por dia, na semana o consumo total é 3,5, e aí fraciona em 7, fraciona em 5 e fraciona em 3. Os trabalhos apontam aí que não teria diferença se eu trato 3 vezes por semana ou 7, né? Agora, se eu estou trabalhando com esse suplemento na faixa de 0,3, que é um pouco mais difícil segurar consumo, ou até mesmo acertar o consumo, e que normalmente a frequência de fornecimento é grande, se você tem a rotina lá na fazenda de colocar todo dia, talvez seria mais uma questão de rotina, né? Falhar a rotina. O gado vai ficar esperando e tal.
Mas você pode organizar seu sistema de produção, por exemplo, trabalhar aí. Eu vou fornecer 5 dias na semana ou 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta, não teria problema, não. Pelo menos os trabalhos que a gente tem visto aí, o pessoal de Viçosa fez muito, o Mato Grosso lá em Sinop, lá em próprio Cuiabá, eu acho que o Joanes tem muita coisinha lá de frequência, não teria problema. Agora, talvez, para novilha, eu vi alguns trabalhos internacionais que dosou alguns hormônios aí que parece que pode ter diferença sim, tá? Mas aí nós já estamos falando de reprodução, desafios maiores, né? Não é aquela novilha que o nosso amigo falou que é emprenhar aos 14 meses, né? Então, emprenhar aos 2 anos não vai ter problema não, tá certo? Sim, legal. E Pode falar. tem mais uma aí, eu acho. Nessa mesma, já que nós falamos aí de frequência, o pessoal da Projetar Agro pergunta de frequência de pesagem. A cada quanto tempo seria interessante pesar os animais, suplementados nesse caso, para não estressar muito e tudo mais? Pergunta bem interessante, na verdade. Essa pergunta é muito legal, ó. É muito legal. Por quê? Se você estiver trabalhando numa terminação, isso é muito legal. Meio, ou 1% ou 2%. Você pesou na entrada, vai lá, vamos fazer uma engorda com 90 dias. No meio de 45 dias você vai e pesa. E aí você faz a estimativa de GMD. Se você não tiver acostumado com a situação, com o sistema, você vai ficar com muita vontade de parar de dar os 4 quilos ou 8 quilos de concentrado. Por quê? Porque nesse sistema causa, à medida que eu aumento a quantidade de concentrado fornecido, né, o animal sai de uma dieta que era muito volumoso, né, o animal está consumindo, sei lá, 20 quilos, 25 quilos de capim por dia, e ele vai passar a consumir diariamente, talvez, 6, 7, 8 quilos de capim. Então vai dar um déficit aí de, sei lá, 15 quilos, 12 quilos, não sei, eu não estou fazendo essas contas, eu estou chutando, tá certo? Então, nesse processo, né, à medida que vai se prolongando, caminhando a engorda, ocorre um esvaziamento natural do trato gastrointestinal, porque o animal está consumindo muito concentrado, aumenta a digestibilidade, etc. E o animal esvazia. Aí você dá lá 4 quilos de concentrado por dia, os primeiros 45 dias você faz o peso lá, 750 gramas. Então, é um ponto... Ou você faz lá 8, o animal já alcançou 8 quilos, está 900 gramas. Aí você pira, né? Agora, em relação a essa frequência de pesagem, né, é uma coisa bastante interessante. Obviamente que essa frequência, né, ela tem que estar sincronizada com o desafio que esse animal vai ter, né? Imagine você que, vamos assim, o animal vai entrar nas águas, ele vai passar as águas todas, e esse animal tem que fazer 600 gramas dia. Pô, eu não preciso pesar. Eu não preciso pesar, né? 600 gramas nas águas não é desafio. 700, opa, nem tô. 800, aí eu pesaria, ó. 900 gramas, aí eu vou pesar esse lote, com certeza, estrategicamente, ele já está num pasto que foi preparado próximo para facilitar o meu manejo. Então, esse lote merece uma checagem constante, né? Constante, tá? Inclusive, na hora de montar a fazenda, né, que é uma coisa bastante interessante, a gente faz o layout da fazenda, a gente vai distribuir os animais. Aqueles animais que têm um desafio maior, esses animais têm que estar próximo da estrutura básica da fazenda, né? Se eu tenho que fazer pesar, jamais esse lote pode estar lá no fundo da fazenda. Então, é um pasto que eu vou adubar, mas esse pasto tem que estar do lado da garagem, do lado do depósito da fazenda. Eu já tive situação aqui que o trator gastava, sei lá, 2 horas para chegar nos piquetes para adubar.
E aí eu falei, puxa vida, aí vem outra coisa, né? Ah, vamos fazer adubação. Agora nós fizemos um experimento aqui de manejo de adubação, porque normalmente a gente fala, ó, aduba com 3 dias, de 3 a 5 dias que o animal sair do piquete, você faz adubação. Aí na fazenda gastava 2 horas, eram 8 piquetes. E aí o operador falou, professor, cara, nós temos que, na hora que o trator chegar aqui, por quê? Nós vamos parar de fazer herbicida, ou nós vamos parar de gradear, fazer alguma coisa, para vir adubar. Não dá para vir aqui toda semana 2 horas. Sim. Agora, eles escolheram o piquete onde colocar. Se fosse, eu teria colocado do lado. E aí a gente começou, inclusive, o Rafael, estudar a maneira de adubação, né? Ó, na hora que sai, 5 dias após, 10 dias após, 15 dias após, 20 dias após. Por quê? Porque na hora que o trator vai, ele pega o rotacional, ele é pegado mamando, caducando as rebrotas. Sim. E por incrível que pareça, aí na próxima live eu falo o resultado. Então, o monitoramento depende muito da meta, né? Se você tem problema para levar o gado no curral, é difícil, não tem logística, você vai abrir cochete, aqueles cochetes que o cara gera. Cara, e outra, essa fazenda, de repente, nem suplementação tem que dar, né? A gente tem que pensar muito nessa questão. Agora, uma pesagem aí de checagem, uma amostragem do lote, isso é muito bem-vindo nesses lotes aí que eu tenho uma meta arrojada, né? Porque é uma coisa bastante interessante também, Rafael, quando a gente trabalha pensando no sistema, eu tenho várias fazendinhas dentro de uma fazenda. Eu tenho fazenda que, de repente, tem uma produtividade de 40 arroba por hectare, e eu vou ter a fazenda que, de repente, está fazendo 6, na mesma fazenda, cara. Olha que loucura que é isso aí. Então, e na média de todas elas, tem que dar umas 10 a 12, se for recria engorda, né? Então, naquelas fazendas mais ousadas, mais arrojadas, eu tenho que estar monitorando. Né? Porque é ela que vai levantar os indicadores da fazenda, né? Agora, precisa... a gente lá na universidade, a gente pesa a cada 28 dias. Mas temos um layout preparado, uma infraestrutura, os corredores, né? Então, você abre o cochete, o gado praticamente vai sozinho no curral, né? Então... é importante monitorar? Todos os lotes? Não, os estratégicos. Quais? Aqueles que as metas é mais arrojada. Né? Aquela meta que você está com medo, né? Você nem dorme à noite, né? Nossa, esse gado aqui tem que estar... ele tem que ganhar 220 dias durante 220 quilos nas águas. Isso é bruto. Né? Aí tem que medir. Outra coisa, monitoramento de suplemento. É uma coisa difícil de fazer em fazenda, né? É extremamente difícil. Tá? Então tem que medir consumo, está acontecendo consumo, está lavando bebedouro, porque normalmente nesses sistemas mais arrojados já tem que ser água de bebedouro. Né? Então são grandes desafios aí que, na grande maioria das vezes, a gente está aprendendo ainda, né? A gente está aprendendo ainda, né? É muita coisa para aprender. Aprendendo. Mas assim, no dia a dia, né? E outra coisa, não tem uma receita, né? Não tem uma receita. Então, assim, o histórico da área é muito importante. Então, hoje, lá na universidade, eu nem contei lá nem fiz a apresentação, né? Mas nós temos lá 30 hectares, nós temos 78 divisões, 78 piquetes em 30 hectares. Né? Então, imagina o grau de dificuldade que... Eu digo para os meus alunos que nós temos uma mini fazenda aqui. Então, nós temos 9 módulos de rotacionado e 22 módulos de alternado. Né? Isso aí tá roda, né? E outra coisa importante, que é, inclusive, complementando a pergunta. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Né? Cada um tem seu jeito. Às vezes eu acho que com 45 dias, pelo histórico da área, eu digo para você que pelo histórico da nossa área, eu não preciso nem pesar os animais. Nós já sabemos quanto que vai ganhar. É o histórico. É informação, é registro de ocorrência, né? Que é tão difícil fazer, né? E aí falar, a agronomia está super avançada, né, etc. E a pecuária, lógico, aí. O principal fator da agronomia, da agricultura, é o trator tá telemetrado.
Aí como é que a gente faz a telemetria do bovino? Né? E aí a gente vê, talvez, aí, imagem de satélite, etc. Não sei se o negócio é muito rápido, né? Dinâmico. Então, cada um tem um jeito de trabalhar. E às vezes até tem muita gente que vai, esse cara tá por fora, não é assim que faz, a suplementação não é tão. Cada um tem uma forma de trabalhar, né? Então tem que pesar? Tem que monitorar. Se você não conhece a fazenda, se o desafio é grande, tem que monitorar mais. Tem facilidade, tem corredor, né? Tem porteira, o gado vai de boa, não corre, não tem muito estresse. Eu falo para vocês o seguinte: tem muita gente que tem medo de levar o gado, de fazer o gado caminhar para perder peso. Aí eu falo para vocês o seguinte: vocês não estão me vendo, né? Vocês não estão me vendo, vocês estão vendo do pescoço para cima. Eu sou um monstro, gigante. Se andar fosse facilitador para perder peso, cara, eu não seria do tamanho que eu sou. Tá certo? Então não é o simples fato de você pegar o gado lá no pasto, tocar de forma racional, sem correria, tá? Isso não vai fazer o animal perder peso. Né? Não vai, não tem problema, não se preocupem com isso. Né? Inclusive o animal que ganha peso, é uma coisa bem interessante. O animal que ganha peso, o ganhador de peso, ele pasteja 7 horas por dia. O restante é curtição e ruminação. Né? Agora, leve nos horários mais adequados, né? Evite os picos de pastejo, tá certo? Evite os picos de pastejo. Mas não, eu falava assim, não perde peso, não deixa de ganhar peso, não. O animal recupera tranquilamente, né? Não sei se a pergunta que ele fez é nesse sentido de levar e perder peso e tal. Né? Não sei, acho que talvez não seja esse foco eu acho que é mais ou menos isso, é do manejo mesmo, né? O manejo mesmo dos animais, a frequência, acho que é mais ou menos essa a ideia. Professor, uma coisa interessante, se você tem dificuldade de pesar os animais, significa que a produtividade da sua fazenda é baixa, ó. Tem uma correlação alta e negativa, ó. Muito provável. Professor, nós temos uma série de perguntas aqui, só que o nosso tempo está se esgotando. Eu vou tentar fazer só mais um aqui, pode ser? Uns 2, 3 minutinhos aí. Tá. Aí que não seja dessa batata aí, ó. Que não seja da batata aí. Uma pergunta bem rápida. Não, da palma já foi. O pessoal do Teste For, acho que é da Universidade Federal de Uberlândia, aí, pergunta o seguinte: do início para o fim da seca, o que o senhor recomendaria? Aumentar a quantidade ou mudar o tipo de suplemento? Assim, aumentar a quantidade ou mudar suplemento? Eu nunca trabalhei nessa situação, nessa combinação, né? Mas eu acho que no futuro, talvez a gente possa pensar em algo de suplementação 4.0, alguma coisa para, de repente, eu me identificar lá. Mas, assim, o negócio é tão estável na seca, assim, a queda é tão tranquila, assim, que eu acho que... ainda bem que não fizeram essa pergunta nas águas, né? Na seca é mais fácil, eu acho que não teria tanto problema, não, de... talvez aumentar... Aí é o seguinte, ó, olha que legal. Vamos imaginar que o animal vai consumir 300 gramas dia, 300 gramas dia, durante a seca, a média. Aí eu multiplico esses 300 gramas por 180 dias, vai dar uma quantidade de suplemento, certo? Aí eu vou distribuir esse suplemento 200 gramas dia. É uma situação. E a outra situação é ir você aumentando gradativamente, para lá no final da seca, o animal está consumindo mais, mas no período todo consumiu a mesma coisa. Talvez, essa segunda situação pudesse, talvez, ter um resultado melhor, né? Mas uma coisa acaba, de repente, compensando a outra, né? Se o animal está consumindo 200 no início e ele não está consumindo nada, de repente,
a intensidade de desfolha vai ser alterada. Então, não sei, é difícil falar. Eu não tenho essa experiência, tá? Agora, durante as águas, o bicho pega mais embaixo a pergunta, ó. Por quê? Porque na seca tem o início e fim, é a queda linear, assim, não tem muito. E é uma coisa bastante interessante. A seca é muito mais fácil do que nas águas. Seca é muito mais água que na. Mas muito mais fácil. Por quê? Na seca, quando ela é boa, você vai fazer uma arroba, sei lá, até 3 arroba por hectare, na seca. Assim, normalmente, padrãozinho, tá? Você vai colocar, vamos imaginar um animal colocando 3 bezerros, é uma coisa interessante no manejo da planta, né? Quando eu tenho a saída de boi gordo, eu troco um equivalente UA alto com um equivalente UA baixo, eu consigo manter o número de animais, mas a carga muda completamente. Então, num passo de 6 toneladas, durante a seca, aí você coloca 3 bezerros, 600 quilos. E aí o que acontece? Se ganhar aí uma arroba cada um, ó, 3 animais na seca é uma lotação alta, né? E é um conceito bem interessante. Nem sempre vai estar na capacidade de suporte 3 animais na seca. É um conceito de capacidade de suporte. Tá certo? O animal tem que ter o equilíbrio entre ganho por área e ganho por animal. Né? É a pressão do pastejote. 3 animais na seca não é. Se ganhar uma arroba, 3 arroba. E aí nós estamos falando de um sistema que vai ganhar 12. Então, as águas é o grande balizador, definidor, que a gente tem que tomar muito cuidado. A seca é alta produtividade quando você bota lá 1%, 2%. Aí ela vira gente grande em termos de produtividade de arroba. Agora, infelizmente, sem irrigação, só no capinzinho vedadinho mesmo, dá. Né? Faz, né? Nós já chegamos a fazer aqui alta produtividade na seca, mas essa alta produtividade na seca, de novo, na hora que você jogar para as águas, vai ser alta nas águas, né? Então, não sei se eu respondi, vai ficar frustrado, né? Porque não vejo, assim, tanto problema, né? Agora, nas águas, sim, veranico, né? Veranico. Aqui nós temos 2 veranicos, um veranico aí de dezembro, de Natal até dia 15 de janeiro, 20 de janeiro, o bicho pega. Né? Então aqui nós já temos experiência, olha histórico. Se eu trabalhar com um proteico energético o ano todo, ou as águas todas, e um energético as águas todas, vai ter efeito proteico energético por quê? Por que acontece? Porque nesse período de veranico o energético não segura a pancada que o proteico energético segura devido ao veranico, né? Então é impressionante como é que muda as coisas, né? Então o histórico é extremamente importante. Tá certo? Tem muita coisa aí, né, professor? Tem muita coisa que interfere. Tem coisa demais. Professor, infelizmente, nós temos que ir encerrando aqui, porque deve faltar aí só mais uns 5 minutinhos para o Instagram derrubar a gente de novo. Eu dei 2 lives. Foram 2 lives. Foram 2 de uma vez só. E as perguntas que a gente talvez não tenha conseguido responder, né, professor? O pessoal pode procurar a gente direto aí, né, no nosso Instagram, né? Pode mandar recado. Instagram tem tudo, ó. Aproveita e segue o Instagram do Nepral também, né? Do professor Emerson coordena lá, que daí vocês podem ver as informações que ele vai postando também. Professor, eu agradeço, assim, né, o bate-papo foi fantástico e a quantidade de coisas aqui que a gente conversou e o quanto a gente conseguiu falar, né, de muita coisa, na verdade, nesse tempo. Então, foi sensacional, a gente conseguiu falar de muita coisa e fica visível, né, o quanto o senhor entende desse assunto, não só na parte técnica, mas no dia a dia também, que eu acho que é o que importa mais, na verdade, né? Então, eu agradeço, fico muito, muito contente de ter recebido o senhor aqui para esse bate-papo. Eu vou passar para o senhor fazer as últimas palavras aí para a gente caminhar para o encerramento. Tá bom, Rafael. Eu gostaria de agradecer você, tá? Te desejar continuando tendo esse sucesso.
Eu fico muito orgulhoso de ver você, né, fazendo essas lives, fazendo essas produções. É, a qualidade do seu trabalho é impressionante, né? Eu, sinceramente, eu acredito e eu fico feliz porque eu acredito que alguma coisinha, alguma semente, agora você não leva com segundas intenções, não. Alguma semente eu devo ter colocado em você, em Rolim de Moura, né? Em 2002, 2002, 2003, né? Sim, Você foi a segunda aluna, a segunda turma minha, né? A segunda segunda, turma. segunda turma. E nós temos muita história, né? Quem viu o desafio que era lá em Rolim de Moura, né? E Sim. hoje a gente vê você, vê Fabinho, vê a pancada, os alunos, né? Os orientados, os meninos que a gente que fez e ser hoje, maioria com mestrado, doutorado. Então eu só, obviamente, tenho muito a agradecer a você, né? De poder, de alguma forma, ter feito e fazer parte agora desse sucesso seu, continue assim, tá? Nós conversamos um pouco a respeito da pós-graduação. Infelizmente, nós estamos numa região, ela é muito exuberante, muito boa, mas infelizmente o país talvez não tenha tanto recurso suficiente para vir para cá, né? Infelizmente, as grandes mentes não. Tem alguns que acreditam que as grandes mentes não estão no norte, né? Mas, É, enfim, faz parte, faz parte, né? tem que Eu confiar. gostaria eu gostaria que você fosse sempre muito feliz no que faz, né? Assim como eu Sim, sou, tá? sim. E desejar um grande sucesso para você, tá certo? Um grande Isso, abraço, muito obrigado. Apesar de ter tirado minha zona de conforto, foi muito bom, tá? foi muito Eu bom. falei algumas cerejas que a gente tem muita dificuldade de falar. E eu tenho uma cereja do ILPF, hein? Ó, mas, Essa vai ser na próxima. mas tudo bem. Eu cheguei a fazer as perguntas para o Moacir e Vamos para acertar. o. Por nessa. Não, por nesse não, pro. Não, já tá O tarde, Gil, ó. O menino da Embrapa lá de Sinop. pro Bruno. Pro Bruno. Eu gostei demais do Bruno, da resposta dele, né? Mas enfim, o Rafael, sucesso para você, tudo de bom. Mande um abraço para todos aí de Rondônia. Gosto muito daí, apesar de não ter me estabelecido, né? Sim. Aí em Rondônia, gosto muito. Eu estava marcado para ir esse ano aí, né? Mas enfim, Ah, a pandemia não inviabilizou, né? Mas fica para a próxima, né? foi bom demais. Tudo de É. bom para você, um grande abraço a você, a família, a sua filhinha, tá? Aquela Tudo aqui, de ó. bom mesmo. Professora Roberta tá aí? Tá? Aqui, ó. Dá oi. Dá oi. Olha lá. Lindona. Ô, Lindona. Olha lá. Tá deitada, ô Rafael. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu venho aqui dar tchau. Dá tchau. É Só porque você, né, Rafael? ela apareceu lá nas primeiras, aí hoje, como é a última dessa sequência, aí ela vai aparecer de novo. Ah, sim. Dá tchau, Cici. Fechamos com chave de ouro. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Pessoal, Abração. tchau, tchau. Um Tchau, abraço. tchau. Obrigadão, professor. Obrigado. Valeu, gente. Ô, tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.